Então, vamos lá para a próxima aula, onde a gente vai tratar de outro grupo de homínidos. A gente vai falar agora da tênia. A tênia é um parasito que ela pode causar duas doenças, uma a teníase e a outra a cisticercose. Na aula de hoje a gente vai falar de outras doenças também causadas por outros eumintos, mas nessa videoaula eu vou tratar só da teníase e da cisticercose, tá? Então, na família das tênias, a gente tem dois indivíduos, né, que são importantes porque eles têm o homem como hospedeiro definitivo e obrigatório. Esses indivíduos a gente, né, dá o nome de tênia saginata e tênia sólio. A tênia popularmente ela vai ser conhecida como solitária e os hospedeiros intermediários dela vão ser os bovinos e os suínos, né, onde vai ocorrer a cisticercose ou canjiquinha. É o nome popular que se dá para a presença de cisticerco na carne desses animais. Então aqui, a tênia saginata, ela é a tênia que vai parasitar o boi, correto? Então o boi é o hospedeiro intermediário da tênia saginata e o porco é o hospedeiro intermediário da tênia sólio. A gente vai ver com mais calma como é que vai diferenciar uma ou outra. Aqui a gente já consegue ver uma diferença bastante grande na cabeça, ou escólex, que é a parte de cima do parasito. Aqui a gente tem as quatro ventosas na região de cima da cabeça. As quatro ventosas na tênia sólio estão na parte lateral, porque na parte de cima a gente tem ganchos aqui que vão ajudar a prender essa tênia no intestino humano. Os adultos, né, em geral, eles não vão causar muitos danos para o homem, não. Em compensação, as larvas, elas merecem uma atenção mais especial. Mas essa atenção vai depender muito da localização onde essas larvas, né, onde esses cisticercos estão, o número de cisticercos que estão parasitando e o tamanho, né, das formas desse cisticerco. A teníase, no caso, ela vai ser provocada pela forma adulta da tênia sólio ou da tênia saginata no intestino delgado humano. A cisticercose, no humano, ela vai ser provocada quando o homem ele ingere os ovos da tênia sólio. E aí o homem ele se torna um hospedeiro anômalo. O que quer dizer isso? Normalmente ele não seria o hospedeiro intermediário, mas como ele ingeriu o ovo ao invés do boi ou do porco, ele passa a apresentar a forma jovem da tênia, que é o cisticerco, por isso que ele é anômalo. Isso também pode acontecer com o cachorro. Aqui a gente tem um exame em que a gente consegue perceber o adulto no intestino, que é essa parte branca aqui, tá? Então aqui eu tenho o verme adulto e aqui eu tenho o cisticerco no coração. Aqui no caso o cisticerco no coração do porco, mas isso pode acontecer no nosso organismo também. A morfologia desses vermes, né? No caso a tênia, ela vai ter uma divisão mais didática, a gente vai dividir o corpo dela em três partes. Então a gente vai ter o escólex ou a cabeça, que é a parte de cima aqui. Esse escólex ele está adaptado à fixação do indivíduo no parasito. Então essas ventosas aqui, elas servem para segurar na parede do intestino do homem, tá? A tênia saginata, que é a do boi, ela não tem os ganchos na parte de cima. A tênia sólio, ela tem o rostelo. Rostelos são esses ganchinhos que tem aqui, que além das ventosas vão ajudar a fixar o indivíduo no intestino. Outra parte que a gente tem é o colo ou pescoço, que vem logo abaixo aqui da cabeça.
esse colo ou pescoço, ele não tem divisão, ele não tem segmentação, ele não é dividido, tá? Então aqui no caso ele não apresenta divisão. Mas só que as células dessa região aqui, apresentam uma divisão muito intensa. Então elas vão dar origem aos proglótides, que são a parte do corpo da tênia. Proglótides são cada uma dessas divisõezinhas que a gente tem no corpo da tênia aqui, tá? Então, o corpo dela, né, o estróbilo, vai ser formado pela união desses proglótides. E aí essas proglótides elas podem ser divididas em três. A gente tem as proglótides jovens, as proglótides maduras e as proglótides grávidas. No caso aqui, os vermes, né, dá para identificar, como tem os ganchinhos aqui, ó, o rostelo, isso aqui eu sei que é uma tênia sólio, que é a tênia do porco. Tá vendo? Ele apresenta essa região aqui que vai ajudar a fixar. Aqui, como não tem o rostelo, não tem os ganchinhos, é a tênia saginata. Tá? E aqui não está dando para visualizar direito. Isso aqui é o proglótide, a parte final da tênia. Aqui outra imagem, né? A gente consegue identificar aqui as ventosas, número de 4, e o rostelo, que são os ganchinhos. Comparando com a tênia saginata, eu consigo ver só as ventosas, não existe os ganchinhos. Então isso é uma forma da gente diferenciar um verme do outro, tá? As tênias, elas são hermafroditas, ou seja, em cada proglótide a gente vai ter o aparelho reprodutor masculino e o feminino. Então, em cada um desses quadradinhos aqui, dessas proglótides, vai acontecer a fecundação. Então, é uma autofecundação, porque ele mesmo vai se fecundar, tá? As proglótides, quanto mais próximo da cabeça, eu chamo elas de jovens ou imaturas. Quando elas estão mais para o meio do corpo do indivíduo, eu tenho as proglótides maduras. E quando está mais para o final, eu tenho as proglótides grávidas. As proglótides grávidas, elas já têm os ovos já. Então aqui, no caso, né, a cabeça ela é bem menor. Então aqui eu já sei que nessa região próxima da cabeça eu tenho as proglótides jovens. Essas proglótides jovens elas vão ter o início do desenvolvimento do sistema masculino. Mais para o meio do corpo do indivíduo, eu tenho as proglótides maduras. Aí eu já tenho os órgãos masculinos e femininos já aptos para fecundar. E no final, eu tenho as proglótides grávidas, que elas estão cheias de ovo. No caso, um especialista ele consegue identificar se é tênia sólida ou tênia saginata só pela forma da proglótide. Se for uma proglótide, né, mais quadradinha, ele sabe que é uma tênia sólida. Se for uma proglótide mais retangular, ele sabe que é uma tênia saginata. E aqui, esse quadro também está no texto base que foi enviado para vocês. Vocês vão completar essa tabela aqui, falando quem é o hospedeiro intermediário e definitivo de cada uma das tênias, as características da cabeça de cada uma das tênias, o cisticerco, a cisticercose, ela vai estar presente também no ciclo da tênia saginata ou só no ciclo da tênia sólio, como é que está, né? Quem vai desenvolver a cisticercose no ser humano aqui? E a proglótide, a forma dela. Isso é só para a gente dar uma visão geral do que a gente falou até agora, e no próximo vídeo a gente continua falando da tênia e da cisticercose.